Pensem no universo infinito, com inúmeras galáxias, inúmeros planetas, inúmeras raças, formas de vida. Cada raça com a sua cultura, a sua forma de viver. Planetas, cada um de um tamanho diferente, forma de vida diferente, nem sempre iluminado por um sol, nem sempre com luz, sistemas solares, incontáveis, vida por todo o lado, vida vibrando na frequência de matéria bruta ou de matéria etérica. Cada matéria na sua densidade, na sua frequência, tudo muito bem organizado, tudo em ordem. Deus cria de toda a eternidade. Não queiram entender, Ele não teve um início e não terá um fim. Ele sempre existiu. É incompreensível para todos nós. Quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente descobre informações novas. Quanto mais a gente se aproxima, mais informações novas. Quando a gente acha que está muito perto e muito íntimo dele, ele vem e nos mostra mais situações, ele nos traz mais conhecimentos. Quando a gente acha que já viu tudo no universo, quando já somos espíritos muito antigos, que já vivemos há bilhões, já existimos há bilhões e bilhões e bilhões de anos, nos tornamos anciãos no universo, espíritos maduros, espíritos que já são considerados deuses. A gente acha que não tem mais nada para aprender, mas estamos numa felicidade extrema, porque a gente se aproximou tanto da fonte, tanto que o amor dentro de nós é tão imensurável, tão grande, que nós nos tornamos criadores também. Criamos mundos, estrelas, galáxias, seres, espíritos a partir de outros espíritos. E também criamos espíritos novos na presença do Deus Altíssimo, nos dando o aval e a permissão para criar, e entramos em júbilo e comemoração quando uma vida foi criada por nós, com tanta experiência que a gente adquiriu durante tantos bilhões de anos. Também fomos criados simples e ignorantes, como todos vocês. E um dia, todos vocês serão assim. Uns vão mais rápido, outros demoram mais. Depende da dedicação, porque a caminhada para a ascensão, para a evolução espiritual, a caminhada em direção à fonte é individual. Aquele que se dedica mais, aquele que desenvolve o amor incondicional, chega mais rápido. O amor incondicional é incompreensível para vós, habitantes deste planeta, mas não é incompreensível para todos os que estão aqui. Porque eu posso dizer para vocês que hoje na Terra tem encarnados espíritos que já conhecem o amor incondicional. Cada um
na sua potência, na sua fase. Porque o amor incondicional, quando você o adquire, não cessa. Ele continua crescendo. Quanto mais você evolui, quanto mais você se aproxima de Deus, mais esse amor incondicional cresce. E esse amor incondicional, ele é muito mais forte do que o amor de uma mãe para um filho. Muito mais forte. Porque a mãe ama o seu filho. E aquele que tem um amor incondicional ama a todos. Todos e tudo. Não ama só espíritos de pessoas, de seres humanos. Ama os espíritos dos animais. Ama o vento, a natureza, as águas. Ama o planeta. Ama o sol, as estrelas, as galáxias. Porque enxerga a vida de uma forma totalmente diferente, porque já enxerga a vida em tudo. Porque em tudo há espíritos. Não há nada sem vida no universo. Tem espíritos dentro do Sol, espíritos dentro de planetas. Tem espíritos que vivem numa forma incompreensível para vós. Então ama tudo. Aquele que já se aproximou de Deus o suficiente para sentir o amor incondicional, ama a todos, renuncia a si mesmo em prol da felicidade, do progresso e da evolução espiritual de todos. O maior trabalho da espiritualidade é ajudar aqueles que ainda não evoluíram o suficiente para obter a verdadeira alegria a evoluírem. Porque enquanto esses não evoluírem o suficiente para obter a alegria necessária, nós não descansamos. Porque se amamos a todos incondicionalmente, nós não conseguimos olhar para vocês em tristeza, porque nós amamos vocês de uma forma extremamente profunda. E nós não poderíamos deixá-los órfãos, no sofrimento, ao relento, nas trevas da ignorância, na tristeza, senão nós não seríamos o que somos. Nós precisamos irradiar e passar o nosso amor para todos os seres do universo, o máximo que conseguirmos, porque nós não conseguimos segurar o nosso amor só para a gente. Não dá. É mais forte do que a gente. A gente precisa irradiar esse amor para todos. Nós só ficamos felizes quando transmitimos esse amor para as pessoas. Não só de um mundo, mas de vários mundos. Fomos criados simples e ignorantes. Mas alguns de nós chegamos onde estamos porque nos dedicamos durante muitas eras a chegar onde chegamos. Muitas eras, muito tempo, vivemos em planetas que já não existem mais. Vivemos em humanidades, vimos guerras, alegrias, tristezas, choros, sorrisos, desencarnes, morte de corpos, de todo o tipo. Já recebemos espíritos, inúmeros espíritos, depois do seu desencarne. Inúmeros, não só deste mundo, como de vários outros mundos. Desenvolvemos a nossa consciência de uma forma que muitos de nós conseguimos estar ligados a vários planetas ao mesmo tempo e ouvir os pensamentos de todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que vivem nesses mundos ao mesmo tempo, em detalhes, sem confusão e sem enlouquecermos. De uma forma tão natural,
que é como respirar para vocês. Atingimos esse nível de evolução espiritual. E às vezes, mesmo sendo quem somos, ficamos preocupados quando observamos a capacidade da humanidade deste planeta, a humanidade deste planeta que tem uma capacidade imensa para se destruir, sem necessidade. Vocês são espíritos imortais, não vão morrer nunca, vão viver sempre, seja dentro de corpos ou fora deles. A saída de corpos pelo desencarne não dói. É só uma transição rápida para alguns e demorada para outros. Tudo depende do que você escolhe. Se você vai se desligar deste corpo de forma suave e tranquila ou não. Tudo depende do que o que você sente. Tudo depende do que o que você pensa. Tudo depende das suas intenções para com você mesmo, para com o próximo, para com a natureza, para com o planeta, porque tudo o que você pensa e sente afeta em você mesmo e em todos os outros seres humanos, animais, a natureza e o universo, porque tudo está ligado. Todos os planetas estão interligados, todos os mundos estão interligados e as humanidades, porque todos nós somos um e um somos nós. A sua dor é a minha dor. A sua alegria é a minha alegria. Já foi ensinado isso para vocês. Então por que vocês continuam se autodestruindo? Por que é que vocês sentem ódio, raiva, inveja do seu próximo? Porque se você sente isso do seu próximo, você está sentindo de você mesmo. Muitos pregam isso, mas sentem isso. É uma grande hipocrisia. Pregar, mas não seguir o que se prega. Para pregar isso, para poder pregar isso, você tem que ser isso. E o que nós estamos vendo é muita gente pregando essas coisas, mas não sendo. O dia que vocês pregarem esses ensinamentos que eu trouxe há 2000 anos atrás aqui, e vocês serem esses ensinamentos, aí eu posso falar através de qualquer um de vocês. Enquanto vocês não forem esses ensinamentos, enquanto vocês não sentirem, enquanto vocês não emanarem, eu não posso falar através de vós. A ligação fica precária. A conexão fica precária. Não há sintonia. Fica difícil. Mas eu venho fazendo algo que está burlando isso. Venho dialogando com esta humanidade através de alguns que não têm sintonia comigo totalmente. Por isso a comunicação não fica totalmente límpida, porque são vasos de vidro que não são limpos. São vasos que têm muita poeira e quando a luz bate, não consegue iluminar o seu interior. Mas eu encontro uma brechinha ou outra e consigo jogar um pouquinho de luz dentro do interior desse vaso. A comunicação sai precária, não sai boa, mas mesmo assim alguma coisa sai e para mim já é de grande valia e suficiente. Aqui eu encontro um vaso sem poeira alguma e falo convosco pelo amor que eu sinto por todos vós, porque nesse momento está sendo trazida uma mensagem, mas nas palavras que são emitidas, no timbre da voz, é um timbre que não está saindo só de um espírito, mas de vários outros. Portanto, não são só palavras jogadas ao vento.
Existe uma frequência emanada nessas palavras. Existem energias jogadas através dos chakras deste médium. A gente peregrina pelo universo. Nós peregrinamos. A gente fala. A gente ensina. Mas não se aprende. Não se compreende, porque não se põe em prática. Por isso eu estou aqui, para tentar ajudar a, de uma vez por todas, sentir, não só falar. Intelectualidade, razão e uma gama de conhecimentos e de livros estudados é tudo sem vida, é tudo morto. Se não tem amor, se não tem sentimento, se não tem emoção. A partir do momento que você odeia o seu próximo, que você o humilha, escarnece, o difama, calunia, trama contra ele, o trai, você não tem amor. As minhas palavras só estão na sua boca, se você tem isso. Se você sente raiva do seu próximo, os meus ensinamentos podem estar todo na sua cabeça, mas não está no seu espírito, não está no seu coração. É pura hipocrisia. Eu digo que são poucos aqueles aqui no planeta Terra que irradiam os meus ensinamentos, por onde passam, sem falar nada, sem precisar pregar. São poucos. Eu tenho espíritos encarnados aqui na Terra que são da minha linhagem, meus seguidores, meus imitadores, pequenos cristos, que têm um jeito de ser muito parecido com o meu, porque aprenderam comigo. Espíritos que eu já venho ensinando há muito tempo. Ensinando há muitas eras, não só neste mundo, como em outros mundos. Espíritos que verdadeiramente são e emanam os meus ensinamentos. Alguns são conhecidos, outros são desconhecidos, outros são ainda muito crianças. Alguns poucos já são idosos e estão quase desencarnando. E todos eles, quem vai buscar depois do desencarne, sou eu. Em pessoa, em espírito. Porque eles não adquirem merecimento só nesta vida. Eles já adquiriram merecimento há muito tempo. Há muito tempo. E o que vocês acham que é pecado ou errado, que alguns deles possam ter feito durante a encarnação, para mim, são só crenças. Sistema de crenças. Crenças planetárias de mundos atrasados, de acordo com aquilo que eu enxergo do que é bom e mal. Não é mal. São só crenças. Porque esses espíritos podem fazer isso, aquilo ou aquilo outro aqui na Terra, que eu não vou citar as coisas, porque não está no momento. Mas fazer o mal de verdade, fazer o mal mesmo, se a gente for colocar na balança e pesar, eles não fizeram mal algum. Eles são puros. Não existe maldade neles. Só há amor, serenidade,
paz, tranquilidade. E isso neles é constante. Eles já conseguem ser assim constantemente. Eles não oscilam. Quando estão encarnados, o oscilar não é abrupto, não é forte, é um oscilar fraco. Esse oscilar, quando diminui um pouco a frequência, mesmo diminuindo um pouco, ela continua alta. Ela continua altíssima. E quando ela sobe, ela fica muito mais alta, dentro de um corpo. Para esses espíritos encarnarem, não todos, porque uns dos meus seguidores, apesar de terem uma evolução muito grande, já terem atingido o amor incondicional, a evolução deles é um pouco menor. Então eles podem encarnar aqui na Terra num corpo biológico comum. Outros já atingiram uma evolução muito grande. Uma luz, um quantum energético, como vocês dizem, muito potente. E o corpo biológico daqui, da terceira dimensão, do mundo terrestre, não poderia suportar os seus espíritos. Então, os seus espíritos estão encarnados em corpos androides, unidades androides de tecnologia extraterrestre extremamente avançada, que os seus médicos, os seus cientistas aqui, seus cientistas primitivos, daqui deste planeta, podem fazer tudo quanto é exame neles e não vão conseguir identificar os corpos androides, porque copia com perfeição a biologia dos corpos daqui da Terra. Eles não têm uma imunidade poderosa. Eles podem ficar doentes, podem ficar anêmicos, podem quebrar ossos, podem ser cortados. É um corpo comum, normal, mas é androide. E quando eles têm alguns estresses, ou tristezas, decepções, qualquer outro tipo de sentimento negativo, nós mexemos nos corpos deles e os ajustamos e resolvemos os problemas. Alguns deles sentem algumas coisas de vez em quando, como se os seus espíritos quisessem sair dos seus corpos. Eles sentem: estou saindo, eu tenho que me controlar para ficar dentro dele. Sim, eu passei pelo mesmo problema quando estava encarnado aqui há 2000 anos atrás. Eu tinha que ficar em meditação constante, eu fazia as minhas coisas, conversava com as pessoas, pregava, mas ao mesmo tempo eu estava em meditação para poder controlar o meu espírito dentro do corpo. Porque mesmo sendo um corpo preparado, era muito difícil permanecer naquele corpo físico. É como se fosse um sol dentro de uma lata de refrigerante. Imagine colocar um sol dentro de uma lata de refrigerante. E essa luz desse sol não é só para iluminar. O segredo da luz é o amor. Quanto mais amor, mais luz. Quanto mais amor, maior o sol. Então toda essa luz que há nesse sol dentro da lata de refrigerante, ela é produzida pelo ingrediente principal, o amor. Sem amor não tem luz. Então, se esse amor é tão grande assim, nós não podemos ser egoístas de deixar esse amor dentro da lata. Nós precisamos distribuí-lo. É imensurável a vontade de distribuir. Não dá para segurar. Quando a gente fica sozinho num quarto, encarnado neste corpo, com toda esta luz, ou seja, todo este amor, a gente fica agoniado sozinho no quarto. Nós precisamos nos aproximar de alguém e conversar. E na conversa, passar esse amor para aquela pessoa. Mas às vezes uma pessoa é muito pouco. Precisamos de 2, 3, 4. Precisamos às vezes de centenas ou milhares para passar.
É exatamente por isso que eu estou providenciando isso, para que isso aconteça daqui a um tempo, para que ele possa falar para milhares, centenas, e passar tudo que tem dentro dele para todos. Só na presença, na fala, no toque, no abraço, no olhar. E os meus planejamentos, eles são perfeitos, porque aqui na Terra não há nenhum estrategista melhor do que eu. E isso não é arrogância de minha parte, nem vaidade. É o que é. As minhas estratégias são perfeitas, porque elas são feitas com uma conexão muito forte com a fonte criadora, conexão que eu adquiri pelo meu próprio esforço, pela minha própria dedicação. Como eu disse, a evolução é individual. Ninguém me empurrou até aqui. Eu conquistei. Eu sou. Portanto, toda e qualquer tentativa contra as minhas estratégias são em vão. Não surtem efeito. Quando eu planejo alguma coisa, quando um trabalho é feito através do meu planejamento, às vezes dá a impressão que o planejamento deu errado, não vai acontecer. Que o planejamento que eu disse, que eu avisei tempos antes, foi uma mentira. Parece que foi uma mentira. Parece que houve contradições, muitas contradições. Às vezes eu faço acontecer algumas contradições de propósito. É a trama da luz. É uma das minhas estratégias. Sim, às vezes eu faço ocorrer algumas contradições de propósito. Disso vocês não sabiam. Eu faço de propósito. Às vezes, eu dou informações que não existem, porque também têm um propósito. É necessário que vocês conheçam os espíritos encarnados. Conheçam. Vejam os comportamentos. E veja se bate o comportamento com a informação que foi dada. Veja se o comportamento bate com a informação que foi dada. Percebam que para acontecer isso, vocês têm que conviver para comparar se a informação que foi dada condiz com o comportamento daquelas pessoas. Eu conheço cada espírito. Cada espírito. Eu conheço o perfil psicológico de cada um, desde que foi criado aqui na Terra. Todos os espíritos que estão encarnados e desencarnados aqui na Terra, eu participei da criação de todos. Eu conheço desde o início. Portanto, antes de todos vocês existirem, eu já era quem eu era. Eu sou o rei de Nébadon. Eu sou o rei deste universo. Eu governo este universo. Eu não governo só um planeta, como muitos dizem, que eu sou o governador da Terra. Eu sou o governador de todo este universo. Mas como eu disse, eu não faço as coisas sozinho. Eu tenho um conselho. Eu tenho um conselho que me auxilia, que me ajuda. Vocês acham que me conhecem. Vocês não me conhecem. Todos vocês que estudaram sobre mim, que leram muitos livros que falam de mim, as informações que estão ali são pobres em relação a tudo o que eu sou. Muitas informações verdadeiras, com certeza, mas ainda são informações poucas, porque eu sou muito antigo e vocês precisariam de muito mais livros para falar sobre mim. A minha estada aqui na Terra não foi quase nada, foi uma pequena passagem.
Neste universo, eu estou em tudo e em todos. Por isso que tem gente que acha que eu sou Deus. Nesse universo, é como se eu fosse Deus, porque eu sou onipresente, onisciente e onipotente em todo este universo. Eu sei tudo o que acontece aqui. Tudo. Nada foge do meu conhecimento neste universo. Enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu estou fazendo muitas outras coisas no universo. Eu tenho muito trabalho, mas é um trabalho que eu faço com muito prazer, com muito amor, com muito carinho. Muito carinho. Porque é natural para mim, como eu disse, é como respirar. Não é esforço nenhum. Muito pelo contrário, é prazeroso. É muito prazeroso. Quando eu disse que eu estou saindo daqui da Terra para deixar outro no meu lugar, que a minha missão vai ser em outro lugar no universo, vocês não entenderam muito bem. Eu vou sair, mas vou continuar, porque, como eu disse, eu estou ligado a tudo neste universo. Eu vou deixar outro com uma responsabilidade maior, outro com um conselho, mas eu estarei sempre atento a ele e o orientando. Por que então não faz você mesmo, Jesus? Porque eu dou oportunidade para outros evoluírem mais. Eu poderia fazer tudo isso, mas e quando os outros terão oportunidade para fazer? Isso é para dar oportunidade para eles evoluírem mais e um dia serem como eu ou maior. Isso é amor, isso é fraternidade, isso é pensar no próximo. Porque quando eu deixo eles com essa responsabilidade, vocês não têm ideia do tamanho que é um presente como esse. É um presente muito maior do que qualquer outro presente material que vocês possam ganhar aqui na Terra, porque tudo é evolução, é crescimento espiritual. Porque a evolução é a felicidade plena. Porque quanto mais você evolui, mais próximo de Deus você se encontra e mais felicidade, mais alegria. Vocês já mergulharam em Deus? De verdade? Na potência que o teu espírito aguenta? Eu digo que não. Vocês ainda não têm evolução para isso. Mas como eu disse, tem alguns aqui na Terra que já fizeram isso e já conhecem isso. Por isso são um com Deus, cada um no seu nível evolutivo, no seu nível de amor incondicional, no seu quantum energético, na sua luz, mas já mergulharam em Deus. E acreditar ou não acreditar, pela sua ignorância espiritual, pela sua incredulidade, a sua distância de Deus e o seu materialismo e sua cegueira extrema da espiritualidade, não vai deixar de fazer com que eles sejam o que são. Acreditando ou não, eles são. É como aqueles que se dizem ateus, não acreditam em Deus e te provam que ele não existe, e vêm cheios de teorias, estudos, convincentes, detalhados, mas mesmo com tudo isso, Deus continua existindo. Não adianta explicar detalhadamente. Não adianta usar livros e mais livros e mais livros e provar que Deus não existe. Ele continua existindo. A humanidade do planeta Terra, em sua grande maioria, esmagadora maioria, quase todos, mesmo com os espíritos evoluídos que estão encarnados aqui, de outros mundos, ainda estão muito distantes de Deus. Esses espíritos evoluídos de outros mundos que estão encarnados aqui para ajudar na evolução da humanidade deste planeta, esses espíritos não mergulharam em Deus.
Como eu disse, são alguns poucos que mergulharam já de verdade. São aqueles que, quando se aproximam de você e falam, fazem você chorar, fazem você sentir, fazem você sentir vontade de se tornar uma pessoa melhor. São aqueles que, quando você tem contato com eles, mesmo sem tocar, são aqueles que fazem a sua consciência expandir, fazem você entender melhor os conhecimentos espirituais quando você os estuda. Só a presença deles causa isso em vocês. Só a presença deles faz vocês ficarem mais calmos, mais serenos, mais tranquilos, fazem vocês dormirem melhor, fazem vocês ter mais vontade de viver. A alegria de viver faz você começar a olhar o seu próximo e sentir um resquício, uma fagulha de amor, que já é muito importante, porque muitos de vós nem fagulha de amor tinha. São aqueles que têm a presença do Deus vivo dentro deles. São aqueles que emanam vida, porque tem Deus dentro deles, porque já mergulharam dentro de Deus. Tem Deus dentro deles numa potência tão grande, tão grande, tão grande, que criam só o que é bom, sem perceber que criam. Criam o que é bom dentro das pessoas. Tem a energia da criação dentro deles, cada um na sua potência. E a energia da criação é nada mais, nada menos do que a presença do Deus vivo dentro deles. E isso muitos não podem tirar. Livros decorados, falas bonitas, intelectuais, por causa de anos de estudo, não te proporciona isso. Porque livros decorados, sem amor, sem conexão com Deus, não vale de nada. É um conhecimento morto, porque não tem intimidade com Deus. Não é íntimo dele, não o conhece, não mergulhou nele. Só tem conhecimentos estudados, sem vida. Eu amo, e eu sempre vou amar, por toda a eternidade, porque o nível evolutivo que eu já atingi não tem como retroceder. Não existe essa possibilidade. Não há regra, não há exceção à regra com relação a isto. Existe muita coisa no universo que existem exceções à regra, mas relacionado a isto, aonde eu cheguei, até onde eu cheguei e outros que chegaram, não existe exceção à regra. Não existe mais retroagir. E muitos de nós, quando encarnamos, amamos tão forte, tão forte, tão forte, que a forma como a gente passa o nosso amor é incompreensível para vocês, porque vocês não sabem nem o que é o amor, vocês sabem o que é o apego, a posse, o ciúme. Mas o amor vocês não conhecem. Amor incondicional, não. O amor de uma mãe para um filho ou de um pai para um filho é lindo. Não estou dizendo que é feio. É lindo, é maravilhoso. Mas ainda é animal. Sim, ainda é animal. Porque você, mãe, que ama estrondosamente o seu filho, você ama do mesmo jeito o filho da vizinha? Você sabe que não. Então você não tem amor incondicional. Você só teria amor incondicional se você amasse o filho da vizinha e da outra vizinha e da outra, igual você ama o seu filho. Então eu digo que você não tem amor incondicional. O seu amor com seu filho, ele ainda é carnal. Você ama o sangue que ele tem de você, não o espírito. Quem ama incondicionalmente ama o espírito, como criação de Deus, como filho de Deus. Quem tem Deus vivo dentro de si, ama a todos incondicionalmente, porque é assim que Deus ama. Portanto, se você não ama desse jeito, você não tem Deus vivo dentro de você.
E muitos ainda vão demorar milhões, talvez bilhões de anos para entender isto que eu acabei de dizer. Não vão entender, mas mesmo assim eu estou falando. Porque o que eu estou falando está indo no profundo da tua alma, do teu espírito, e vai ficar gravado por toda a eternidade. Porque, como eu disse, não são só palavras. Existe uma energia, uma vibração, uma frequência emanada para ficar gravado no seu espírito, em cada molécula do seu espírito, por toda a eternidade. Espíritos como os meus, como o meu, quando eu digo os meus, eu falo daqueles que nasceram a partir de mim, as minhas chamas gêmeas. E o meu primogênito, o primeiro que foi criado a partir de mim, e todos os outros que estão aqui na Terra. São muitos. Espíritos como os meus, como eu, quando a gente encarna, vocês podem esbofetear a gente. Vocês podem nos trair. Vocês podem nos negar 3 vezes na frente das pessoas. E nós continuamos amando vocês. Vocês podem nos torturar, nos esquartejar, quebrar cada osso do nosso corpo físico. Nós vamos ficar assistindo vocês nos quebrar, amando vocês. Vocês podem nos invejar, nos odiar. Nós vamos continuar amando vocês. Quando você ver esse vídeo, você vai saber que eu estou falando contigo. Você lembra quando você sentou do lado dele na sala e ele disse para você: eu serei traído. Lembra disso? Você lembra disso? Quando outra pessoa, assistir esse vídeo, você vai saber que eu estou falando com você. Porque quando isso aconteceu, eu estava presente. Afinal, eu estou ligado a tudo, não é? E sei tudo. Lembra quando você ficou frente a frente com ele e disse: Pedro, eu amo você. Eu vou seguir você até o fim. Agora, depois de lembrar disto que você disse para ele, pense em todas as tramas e toda a traição que você fez contra ele. O momento é decisivo. O momento é de extrema importância para este planeta e para as almas que estão aqui, encarnadas e desencarnadas. Almas são espíritos encarnados de acordo com a sua doutrina, e espíritos desencarnados são espíritos de acordo com a sua doutrina. O momento é de extrema importância para todos. Esse vídeo está sendo gravado no dia 2 de fevereiro de 2024. No dia 2 de fevereiro de 2024. Nós estamos numa sexta-feira. Esse vídeo vai entrar no dia 5 de fevereiro de 2024, segunda-feira, porque tem um grande propósito que ele entre neste dia. Porque quando este vídeo entrar, já vai ter acontecido algumas coisas. Pelas escolhas. E esse vídeo dará grandes respostas para muitos.
Algumas casas espirituais levantadas por mim, aqui no Brasil, vão ruir, vão acabar. Mas as vidas não deixarão de ser alcançadas. Muito pelo contrário. Será o encerrar dos serviços nessas casas que vai fazer com que elas sejam ainda mais alcançadas. Porque, como eu disse, eu sou um estrategista. E as minhas estratégias é sempre para a evolução de todos, para o crescimento de todos. E quando eu decido algo, está decidido. Eu não volto atrás. Eu não tenho duas palavras, eu tenho uma palavra só. E uma palavra dada para mim já está dado. Eu já falei através deste médium com várias pessoas. Várias pessoas. Muitas das coisas que eu disse está gravado. Vejam de novo. E vejam e verifiquem se estão cumprindo com o prometido, que foi prometido para mim. Você prometeu para mim, não prometeu? Você também. Não prometeu? Um Espírito de Deus testifica outro. Um Espírito de Deus sente outro de Deus. E se ele testifica e sente, eles sempre estarão unidos. Um Espírito que não é de Deus, mas muitos acham que é de Deus, quando ele vê outro Espírito de Deus, ele não o testifica, ele não o segue, ele o abandona, ele o trai, ele o inveja, ele o odeia. Porque não tem frequência, não tem afinidade. E se o Espírito de Deus tiver um campo energético muito forte, ou seja, muito amor, muita luz, muito amor incondicional, este outro Espírito que não o testifica, ele trama contra ele ainda com mais força. Quanto mais luz ele tem, quanto mais amor incondicional ele tem, mais o outro Espírito trama contra ele, o trai e o odeia, o inveja. Quanto mais luz, mais inveja, mais ódio, mais traição, mais raiva, tudo com mais força. Se o Espírito de Deus tiver uma luz menor, o ódio, a inveja, as traições e as tramas são menores. Com relação a algumas casas espirituais aqui no Brasil, não ficará pedra sobre pedra. Casas construídas na areia não têm alicerce. As casas precisam ser construídas na rocha. Se essas casas forem construídas na areia, elas desabam por si só. Sabe como é que uma casa é construída na areia? Quando aqueles que a construíram são invejosos, são ódio puro, são arrogantes, são vaidosos, egocêntricos, gananciosos, falsos, traidores. Se essas casas forem construídas pelas mãos desses, são casas construídas com areia, sem rocha. Eu sou a rocha. Para construir uma casa em meu nome e com a minha rocha, tem que ter os meus ensinamentos,
emanados dentro dos seus espíritos, não falados ou decorados, estudados, com uma vida inteira missionária, mas sem o meu amor, sem a minha presença. E choro provocado a todo instante, a todo momento, não é prova de amor. O choro que ocorre a todo instante, a todo momento, sabe por que ele ocorre? Porque antes de reencarnar, se arrependeu muito forte. Se arrependeu, ficou diante de mim, se ajoelhou aos meus pés, porque eu me materializei na forma de Jesus, com muito amor. E se arrependeu fortemente, se ajoelhou aos meus pés, beijou meus pés, e eu levantei, falei que não precisava disso. E designei missões importantes que foram feitas até um certo ponto. Mas outros pontos, outras coisas que deveriam ter sido feitas, não foram feitas da forma como eu planejei, ensinei e instruí. O choro é de arrependimento. O choro, às vezes, é quando eu toco o coração, sem perceber que seu coração foi tocado. Afinal, todos são filhos de Deus. Agora é a hora da era da luz. A era das trevas neste planeta acabou. Foi decidido por mim e pelos meus conselheiros que este planeta Terra será um planeta de amor e fraternidade. Eu sei que vocês ainda têm guerras, que vocês ainda têm criminosos por aí, que vocês ainda têm corrupção. Eu sei de tudo isso. Mas eu digo para vocês e eu prometo que isso tudo vai acabar daqui a pouco tempo, daqui a poucos séculos. Daqui a poucos séculos. Aguentem firme. Aqueles que são um comigo estão protegidos. Aqueles que são um comigo estão amparados. Não se preocupem, não serão atingidos. E se forem atingidos por alguma coisa, é porque estava no planejamento. E quando forem atingidos e se desencarnarem por causa de alguma coisa que foram atingidos, eu mesmo vou buscar os seus espíritos e vocês não vão sentir dor alguma. Estarão no meu reino, em alegria plena, na presença do meu Pai. Portanto, não existe dor e nem tristeza. Eu faço isso com muitos. Eu faço isso com mendigos, que as pessoas passam na rua e não olham. Eu já busquei o espírito de muitos mendigos. Eu já busquei o espírito de idosos que foram abandonados em asilos. Idosos que foram abandonados em asilos. Eu já busquei os espíritos de crianças órfãos que desencarnaram na rua, de frio e fome. Se isso não fosse feito por mim, não seria eu. Pois o meu amor, ele é estrondoso, ele é descomunal, ele é incompreensível para a humanidade terrícola. Eu amo, eu perdoo, quantas vezes forem necessárias perdoar. Eu não julgo, eu não fico irado, eu não me iro, porque em mim só há amor, em mim só há fraternidade, em mim só há tolerância, em mim só há paciência, em mim só há compaixão, em mim só há compreensão, em mim só há as virtudes de Deus.
Quando o meu filho, que eu uso agora, falou duro em vários vídeos, quando ele falou duro, é porque assim se fez necessário. E quando os espíritos que canalizam com ele ou incorporam falaram duro junto com ele, porque o trabalho foi em conjunto, é porque assim se fez necessário. Quando alguns espíritos falaram até mesmo alguns palavrões através dele, é porque assim se fez necessário. A espiritualidade faz tudo perfeito. Mas a forma dura a qual ele disse, que ele falou, não quer dizer que ele tem ódio, que ele odeia vocês. Muito pelo contrário. Ele ama a todos incondicionalmente, senão eu não estaria aqui agora falando dentro do corpo dele, porque nesse momento nós somos um e um somos nós. Pois nesse momento é o Cristo que fala convosco. E eu amo a todos incondicionalmente. Eu amo todos os que estão equivocados nos vícios e no ódio. Esses são os que eu amo com muita força. Mas eu amo todos iguais? Sim, eu amo todos de forma igual. Então eu amo todos com muita força. Porque os doentes, os que estão no ódio, na maledicência, na calúnia, na difamação, na traição, na injúria, na ofensa, aqueles que fazem de tudo para causar angústia nos seus irmãos, aqueles que tentam a todo custo torturar os seus irmãos mentalmente, emocionalmente, porque hoje, nas épocas de hoje, não podem assassinar, porque os tempos são outros. Então tentam assassinar com tortura mental e emocional. Esses são os mais doentes e são os que eu mais amo. Porque eu enxergo os seus espíritos e eu enxergo o seu futuro. E eu enxergo aonde você vai chegar e o que tu te tornarás. Anjo, arcanjo, um Cristo. Eu não enxergo você como você está agora. Eu enxergo você como você estará. Comigo, no meu reino. E eu sou paciente. Se eu tiver que esperar milhões de anos, eu espero. Se eu tiver que esperar bilhões de anos, eu espero. Se eu tiver que esperar trilhões de anos, eu espero. Porque eu não desisto de nenhuma vida, nunca. Porque eu e o Pai somos um. Se eu desistisse das vidas, eu não seria um com Deus, porque Deus nunca desiste das vidas. Eu penso de forma eterna. Portanto, eu não tenho pressa. No início da mediunidade deste médium nos vídeos, às vezes ele se embolava com as palavras. Por causa do pensamento dele que corre rápido, por causa da energia do espírito dele. E por causa da inexperiência dele como encarnado, como Pedro, não como Rianderenenai, mas como Pedro, encarnado e no esquecimento. Hoje não. Hoje está diferente. Por isso eu estou podendo falar desta forma, devagar, pausadamente, porque ele já está pronto. Treinou bastante para estar aqui agora. Mas eu não confundo as mentes, porque Deus não é um Deus de confusão, não é assim? Que falaste? Deus não é um Deus de confusão. Quando você achou que o que eu fiz foi confusão, o que a espiritualidade fez foi confusão, não foi confusão, foi tu que não entendeste, porque não alcançaste. Como não alcançaste, achou que foi confusão. Mas não foi confusão.
Foi feito tudo com muita ordem e decência. O que para você parece confusão, para Deus foi um planejamento perfeito, com muita ordem. Esse é o momento qual eu enviei o que eu enviei. E o que eu enviei, que até agora estava escondido, que parece que tinha se mostrado, não se mostrou, não. O que eu enviei daqui a pouquíssimo tempo vai se mostrar. E vai se mostrar da forma que vocês entendem, que vocês enxergam. Porque quem vai se mostrar, nem quem vai se mostrar sabe como vai ser. Não sabe. Só vai acontecer. E nem sempre será da forma que vocês acreditam e entendem. Mas pode ser que seja mais forte da forma que vocês esperam. E da forma qual está que vocês estão acostumados a se impactar. Quando a gente para de falar por um tempo, não é porque eu estou planejando o que vou falar. É porque ele me questiona. Porque ele sabe que qualquer palavra proferida é de extrema importância. Eu coloquei algo na mente dele. E ele segurou, me questionando. Já decidimos falar. Se já decidimos e estamos acordados, então vamos falar. Isso já foi falado. Nós vamos repetir. Akhenaton está encarnado. Nefertiti também. Mas Akhenaton, encarnado, ainda não encontrou Nefertiti. Mas está próximo de encontrar. E quando ele encontrar, quando eles se olharem pela primeira vez, eles vão saber e vão sentir na hora, porque sempre foi assim. Não poderia ser diferente agora. E Nefertiti vai entender todo o planejamento que eu, Jesus, tenho com Akhenaton. Ela não vai se opor e ela vai permitir que todo o planejamento se concretize e seja feito, porque ela sabe o que Akhenaton tem dentro dele. Nefertiti, encarnada, é bem mais jovem do que Akhenaton e muito bela, fisicamente e interiormente. E está a caminho. E vai até o fim com ele. E dessa vez não tem envenenamento e nem cheiro de flores envenenadas. Não, dessa vez não. Dessa vez isso não faz parte do meu planejamento. Porque tudo o que aconteceu há 3.300 anos atrás, parecia que tudo tinha acabado e que o sonho acabou em Amarna, estava no planejamento. Eu já sabia que aquilo ia acontecer. Eu conheço o futuro. Fazia parte do planejamento. Aquela humanidade naquela época, rude, grosseira, materialista e ignorante, não estava pronta para Akhenaton. Porque Akhenaton estava muito além da evolução daquela humanidade naquela época.
E 3.300 anos se passaram e Akenaton evoluiu muito mais. E continua muito além da evolução da humanidade do planeta Terra, de uma forma estrondosa, soberba, superlativa. Como ele diz, e como o espírito que canaliza com ele, que trabalha com ele, que é minha permissão, é minha direção, diz, Akenaton é muito para a cabeça ainda. Ainda é muito para a cabeça. Quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E principalmente, quem tem sensibilidade para sentir, sinta. E quem tem clarividência para ver, veja. Eu sou o que sou. Mas não ficarei sempre como sou. Eu sempre fico mais. Porque eu sempre estou em evolução. Como vocês. E lembrem-se, eu amo a todos. E daqui por diante, a partir do dia 5 de fevereiro de 2024, eu vou trabalhar de acordo com as suas escolhas. Que a luz, a paz, o amor de Deus esteja convosco. Fiquem com a minha bênção, com a minha paciência, minha tolerância, minha compreensão, a minha fraternidade e a minha graça, que vos basta.